Olá, galerinha! E nesse vídeo aqui falar para você a respeito do batismo no Espírito Santo. O que é isso? Vamos entender o que é batismo no Espírito Santo, se trata de batismo, de sacramento, coisa e tal. Nós vamos aprender nesse vídeo aí, batismo no Espírito Santo. Mas antes disso, roda a vinheta! Você vendo este vídeo, você vai estar nos ajudando a concluir essa obra de construção, que nós vamos estar prestando um serviço social muito grande à sociedade. Se inscreva no canal, veja o vídeo completo, deixa o seu like aqui, tá certo? Hashtag tamo junto, gente, foi boa! Então, gente, aqui, ó, falar o tema desse vídeo, batismo no Espírito Santo. Então, gente, na história da humanidade, do povo de Deus, já aconteceu diversos fatos extraordinários. E aqui nas palavras que salvam, narra esses fatos extraordinários. Por exemplo, muitos deles aconteceram no tempo de Moisés, né? Onde ali aconteceu a libertação do povo hebreu, as 10 pragas, o mar vermelho que se abre, o povo passa a pé enxuto, a coluna de fogo para aquele povo andar no deserto adentro de noite, a coluna de fumaça para que eles pudessem estar ali sendo coberto o sol e aquele povo não queimar tanto ali, né, no deserto. Enfim, gente, é tantos fatos extraordinários que a gente podia estar narrando aqui da Sagrada Escritura, mas um dos fatos mais extraordinários que já aconteceu na história da humanidade, segundo narra as palavras que salvam, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que diz assim, preste atenção: quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como que de um vento forte, e encheu toda a casa onde eles estavam. E apareceram língua como que de fogo, repartiram-se e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes permitia que se expressasse. Gente, esse fato extraordinário que a Sagrada Escritura narra a respeito da vinda do Espírito Santo, dia de Pentecostes, o próprio Jesus, ele vai narrar, ele tinha que subir ao Pai, porque se ele não subisse ao Pai, o Paráclito não viria. Jesus disse que ele iria ao Pai, mas nós não iríamos ficar órfãos. E aí o Espírito Consolador viria sobre nós. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai dizer isso. Jesus, quando ele estava ascendendo ao céu, ele deu uma última ordem aos apóstolos: não vos afasteis de Jerusalém, porque daqui a poucos dias a promessa irá se cumprir, o Espírito Santo virá sobre vós. A primeira vez que Jesus aparece para os apóstolos, deseja a ele: a paz esteja convosco, e sopra sobre ele, ó, sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Gente, naquele momento os apóstolos receberam o Espírito, mas era necessário que aconteça uma nova efusão, um novo derramamento, uma nova graça na vida deles. Por isso que quando ele vai ascender ao céu, ele diz: não vos afastei de Jerusalém. E ali, porque há poucos dias iria se cumprir a promessa do Pai. Então eles permaneceram ali em Jerusalém, se reuniam provavelmente na casa de São João Evangelista. Eles se reuniam para rezar e clamar. Eles estavam ali rezando, suplicando. Eu imagino aqui a oração deles: Pai, em nome de Jesus, mandai o Espírito Santo, faça-se cumprir a promessa que Jesus prometeu a nós aqui, derramai, soprai sobre nós o Espírito Santo. Eu imagino o teor da oração que eles faziam ali. E de repente diz a palavra que eles estavam ali rezando unanimemente, em um único sentido, em um único propósito, e de repente, naquele lugar, enche-se, sopra-se um vento impetuoso. De repente eles percebem que naquele vento começa a se formar línguas de fogo e começa a pairar sobre cada um deles. Aí diz a palavra que eles ficaram cheios do Espírito Santo nesse momento. Este fato extraordinário foi tão grande na história do cristianismo que a partir daquele momento a igreja primitiva começou a assumir realmente a missão que Jesus dado a ele no Evangelho de São Marcos, no último capítulo, onde ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a partir de Pentecostes, aquelas pessoas, os 12 apóstolos, junto com algumas mulheres que também estavam ali, saíram em missão, saíram para anunciar a boa nova. Pessoas que não tinham nenhum grau de instrução e eles falavam em outras línguas. Pessoas que não tinham
capacidade de falar em público, pessoas que estavam ali temerosas, também por medo de morrer, mas o Espírito Santo lhes deu coragem. O Espírito Santo impulsionou a missionariedade da igreja. Aqueles homens saíram ali anunciando a boa nova, sem temer, sem medo nenhum. A partir daquele momento, eles foram revestidos de uma força sobrenatural. Eles foram revestidos do Espírito Santo. Gente, e aqui quando eu falo para você, batismo no Espírito Santo, que eu não estou falando de um novo sacramento. Todos nós, quando éramos criança, ou alguns adultos, nós já fomos batizados. Naquele momento, pela fé, nós cremos que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre nós pela fé. Pela graça do Espírito Santo foi apagado em nós a culpa original. A partir dali, nós somos revestidos por uma graça sobrenatural da parte de Deus. Muitos de nós têm ali o Espírito Santo, que ele está dentro de nós como um botão de rosa, que precisa desabrochar. Esse botão de rosa que está dentro do meu coração, que está dentro do seu coração. Essa centelha divina que diz, Paulo, que nós somos templos do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Significa dizer que o Espírito Santo habita em mim, habita em você, meu irmão. E que nós precisamos dar abertura para que essa ação santificante aconteça na nossa vida e que a ação dele seja manifestada através de nós, para nós mesmos e para os demais, irmão. Nós precisamos acreditar nessas verdades, nessas palavras que salvam e passar a viver uma vida nova no Espírito Santo. Aqui não se trata de um novo sacramento, de maneira alguma. Se trata de um novo derramamento, de uma nova efusão. A palavra efusão significa isso, um novo derramamento. A palavra batismo, gente, significa mergulho. E quando eu falo batismo no Espírito Santo, significa dizer que eu tenho que mergulhar no Espírito Santo, estar completamente envolvido por essa graça maravilhosa que eu tenho, que você tem. Não existe essa pessoa que você pode até pensar assim, ixi, aquele padre é ungido, aquele pastor é ungido, aquele missionário, aquele pregador. Não, gente, todos nós temos a graça do Espírito Santo. Nós somos batizados. A única diferença é que muitos de nós não dá essa abertura necessária para que o Espírito Santo de Deus age em nossa vida. Então, o que é que nós temos que fazer, Rony? Então, para que aconteça esse batismo no Espírito Santo na minha vida? Primeira coisa, pedi e recebereis. Buscai e acharei. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Só existe essa maneira, gente, da gente ser conduzido, da gente ser batizado no Espírito Santo, da gente mergulhar no Espírito Santo. É através da oração. Então nós precisamos pedir na oração. Jesus vai dizer, na oração vocês não são atendidos porque vocês pedem mal. Então como que tem que fazer, Rony? Tem que dizer assim, Pai, em nome de Jesus, mandai o teu Espírito Santo sobre mim. Mas ele não já está, Rony? É verdade. Então você vai dizer, Pai, em nome de Jesus, que a ação do teu Santo Espírito atue na minha vida de maneira muito concreta, de maneira muito verdadeira. Eu quero me deixar conduzir, guiar, ser iluminado, ser transformado, ser restaurado pela graça do teu Santo Espírito, Pai. E aí, meu irmão, minha irmã, essa oração, Deus, isso. O Espírito Santo, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele restaura, ele transforma a vida. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ele se abre a uma vida nova. Ele passa a enxergar um mundo sobrenatural. Ele passa a enxergar as graças de Deus de maneira muito mais eficaz. Então, meu irmão, minha irmã, essa graça do batismo no Espírito Santo pode ser acontecida na sua vida agora, nesse momento, basta você pedir. Ao longo da igreja, isso foi muito latente e ainda hoje continua assim. Dentro da Igreja Católica tem um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Esse movimento nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Duquesne, numa faculdade onde alguns jovens se retiraram durante o final de semana para rezarem, para adorar Jesus, para louvar a Deus. E aí eles pegaram essa palavra que você acabou de escutar aqui em Atos dos Apóstolos. Ele disse assim, ora, se aconteceu naquele tempo, por que não pode acontecer hoje? Então eles rezaram esse final de semana clamando esse batismo no Espírito Santo. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio. E aqueles jovens ficaram repletos do Espírito Santo. Eles foram tomados por uma graça sobrenatural, onde ali eles tinham um amor pela palavra, um amor pelo sacramento, um amor pela igreja, um amor pelo conhecimento, porque Santo Agostinho vai dizer que a gente só ama, gente, aquilo que nós conhecemos. Então nós precisamos conhecer, estudar para amar. Ninguém ama o que não conhece. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu falo para você, para que você tenha essa experiência também do amor de Deus, da graça de Deus, do batismo no Espírito Santo. Existem algumas coisas que podem criar barreira, bloqueio para essa ação na minha vida. E esse bloqueio se chama pecado. Se você ainda não viu os vídeos anteriores a esse, veja que é uma trajetória para que você possa entender o plano de amor e salvação que Deus tem para com você. E essa trajetória, ela não se encerra aqui, mas ela passa por essa graça do batismo
batismo no Espírito Santo. É uma graça transformadora, é uma graça alegre, vivificante. A gente passa a ser mais feliz, a gente passa a enxergar as coisas de outra forma. O Espírito Santo também vai nos dando a graça de romper com o mal. Então, meu irmão, minha irmã, peça a graça a Deus de você ser batizado no Espírito Santo. Peça a graça de que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida de maneira muito concreta. Peça que o Espírito Santo lhe tire do seu coração e da sua alma, da sua mente, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Peça que o Espírito Santo lhe ilumine, lhe renove, lhe restaure, lhe purifique, lhe transforme. Peça a graça de você ser transformado pela graça do batismo no Espírito Santo. Assim como eu digo para você que a minha vida foi transformada, a sua vida também pode ser transformada, meu irmão, minha irmã. Peça a graça do batismo no Espírito Santo. E se esses vídeos estão lhe ajudando, olha, mande o link desse vídeo para outras pessoas, para que essas palavras que salvam cheguem longe. Hashtag, gente, ó, tamo junto, foi boa, conto com você.